Bem-vindo a mais uma parte do exercício de escrita criativa onde eu estou trabalhando a origem do nosso vilão Urus. Para saber como essa história começou, o link está aqui embaixo na descrição. Bom, então depois de um episódio inteiro dedicado à reescrita de algumas partes da história e principalmente desenvolver o passado do Urus enquanto soldado, chegou a hora de tirá-lo da caverna e encaminhar logo o desfecho dessa história, né? Então sem demora, vamos lá. Bom, então a gente tem que fazer aqui a transição, né? Ele acabou de ter um encontro com o Deus e apagou, né? Depois tudo escureceu, quer dizer que ele desmaiou. E agora ele vai acordar no andar superior da caverna, né, por onde ele entrou. Só que eu vou trocar aqui o depois tudo escureceu, eu vou tentar fazer uma transição um pouco melhor. Não vai dar agora para sinalizar toda a surpresa dele, todas as sensações dele depois desse encontro com Deus, né? Eu vou só fazer a transição e seguir com a história. E depois eu enriqueço melhor esse momento, porque é um momento interessante, onde ele vai estar bem confuso e surpreso, né? Mas vamos ver se vai sair, se eu vou conseguir traduzir essa confusão e surpresa agora ou se realmente eu vou passar adiante e depois eu volto para reescrever. Mudei então, né, a transição ali para a escuridão, né, por ele ter desmaiado. Então ficou assim: por alguns segundos, Ura viu a si mesmo cercado pela mais profunda escuridão. Depois, o parco brilho que emanavam as plantas e raízes mostrou-lhe que estava de volta ao nível superior da montanha, submerso na misteriosa névoa que flutuava a 2 palmos do chão. Sentou-se com dificuldade, sentia-se fraco, vazio, como se não comesse há dias. Incrédulo, tateou a pele perfeitamente sã de seu braço. Incrível, o Deus o havia curado, antes de lhe mandar de volta. Ante aquele pensamento, seu coração disparou. Todas as lembranças do que viveu nos subterrâneos da montanha emergiram de uma só vez. Ele era mesmo o escolhido, e não via a hora de gritar isso ao mundo. Laura, no entanto, jamais acreditaria, mas não importava. Então aí foi uma transição, né? Agora nós vamos fazer com que ele saia da caverna para encontrar os guardas e dali voltar para a tribo, né? Então eu não me estendi muito nesse pedaço, né? Aqui cabe muito mais reflexão, cabe muito mais perturbação, cabe alguns sintomas físicos, né? Então, de repente, mais para frente, isso aí dá para ser desenvolvido, né? Mas o importante agora é seguir com a história. Já deu para entender o que aconteceu nesse ponto, né? Não está claro ainda se realmente ele viu esse Deus, se ele teve esse encontro, ou se foi fruto dos efeitos alucinógenos dessa névoa, né? Então eu vou deixar isso meio subentendido por enquanto, porque cabem todas as duas hipóteses. Ou ele foi curado pelo Deus, né, o ferimento do braço dele,
ou ele realmente não viveu aquela situação toda a partir do momento que ele começou a respirar o ar contaminado por aquela névoa, todo o resto foi inventado, né? Então eu vou deixar meio que em cima do muro essa parte por mais algum tempo, né? Até pensar em que direção a história vai seguir. Então vamos lá, vamos fazê-lo encontrar agora com os guardas para poder voltar para a tribo. Então aqui a gente tem as impressões dele depois que deixou a caverna, né? Cambaleou para fora da caverna, respirando com cuidado, já que sentia o ar do exterior entrar gelado nos pulmões. Achou estranho, porque ao olhar para cima, deparou-se com o sol do fim de tarde, cujo brilho vencia a barreira das nuvens alaranjadas e lhe queimava a pele. Então aí deixando mais claro ainda para o leitor e para ele, né, que havia alguma coisa errada, né, porque ele estava respirando e sentindo o ar gelado nos pulmões e ao mesmo tempo o sol lá em cima estava brilhando forte, né, e frisando aí que está no fim da tarde, né, ele entrou logo cedo de manhã, então para demonstrar também que passou muito tempo, seja com ele desacordado, seja numa experiência fora da normalidade, né. Então vamos seguir agora, ele vai avistar os guardas perto da arcada, né. E aí eles vão querer saber o que aconteceu, né? Claro. Aí então eu quero retratar os guardas com o máximo de sobriedade possível, né? Eles não são dados a roubos emocionais, obviamente, né? Eles são disciplinados, são treinados e o Urus tentou corresponder da mesma forma, né? Então todos ali vão ficar reprimindo, né, o que estão sentindo, tentando esconder uns dos outros o que estão sentindo, e não só essa questão deles terem esperado, mas também a emoção ao saberem do resultado, né? Então eu também vou fazer com que a reação deles seja contida, porque afinal de contas são soldados, né? E não podem demonstrar seus sentimentos, assim eles pensam, né? Então vamos lá. Avistou os guardas próximos à arcada de pedras e acenou. Os 4 aprumaram-se e assumiram a formação sobre a qual marcharam até ali. Assim como eles... Assim como eles, Uras procurou recobrar a postura e caminhar com firmeza. Então... Interrogação, né? Então, indagou o guarda de voz grave, tão logo Uras se aproximou o suficiente. Eu o encontrei. Ele falou comigo. Respondeu o escolhido sem conseguir disfarçar a falta de fôlego, agora agravada por conta da caminhada. Óbvio, né? Então agora a gente vai fazer uma reação bem contida, né? Eles vão ficar felizes, mas não vão poder demonstrar isso muito bem. Então os homens se entreolharam, trocando sorrisos quase imperceptíveis. Bom, muito bom, limitou-se a dizer outro deles, embora a lágrima que brotava no canto de seu olho denunciasse a emoção que lutava para conter. Vamos voltar então. Sim, vamos, respondeu Ouros, admirando a disciplina daqueles homens. Logicamente, ele, como soldado, vê valor nessas atitudes, né?
Eu preciso depois bolar algo que diferencie, né, esses guardas, porque eu só tenho o guarda que tem a voz grave, então toda hora ficar repetindo o guarda de voz grave é porque a passagem deles aí é curta. Agora chegando na tribo, eles meio que não vão ter um papel muito significativo, mas ainda assim, para esse momento aí, né, eu preciso bolar algo que diferencie pelo menos um ou dois desses quatro aí que vão ser os que vão se comunicar com o Uras, né? Para não ficar muito chato ficar repetindo o guarda de voz grave e os outros três, né? Mas depois eu vejo isso. Agora está na hora de voltar para a tribo. Aí sim, lá vai ser um lugar de festa, né? O líder vai ficar todo feliz e a gente vai ver então se realmente ele vai ter algum recado, alguma mensagem do Deus para falar ou não, né? Então, alguma reflexão para sinalizar, né, a transição entre um ambiente e outro, para mostrar que houve uma caminhada, né, uma jornada de volta. Por todo o caminho de volta à tribo, Uras sentia fortalecer a impressão de que já não era a mesma pessoa que entrou na Montanha Vermelha naquela manhã. Era como se sua consciência estivesse agora confinada em um lugar pequeno e escuro de seu corpo, demovida de qualquer vontade. Talvez a fagulha de inspiração divina precisasse de toda a sua alma para ser contida. Que fosse então. Então ele está disposto a qualquer coisa, né? Vou trocar aqui para a fagulha da inspiração divina, né? Então ele está pensando que esse contato com Deus, né? Essa força sobrenatural, superior, né? É tanta em relação à humanidade que tomou conta de todo a consciência dele, todo o espírito dele, né? E ele agora, a parte da sua própria vontade está confinada em algum canto do seu corpo. Então isso também é ambíguo, né? Pode ser isso e pode ser também que a consciência dele está se esvaindo, né? Por conta de algum efeito da fumaça que ele inalou, né? Vamos manter essa dúvida por algum tempo ainda, né? E agora então a chegada na tribo. Estão ali, mas ele esqueceu de todas aquelas sensações assim que cruzou os portões da tribo e foi recebido pelo líder. Ele sim não teve o menor pudor de expressar tudo o que sentia ao presenciar o retorno de seu escolhido. Só botar uma cintinha aqui, se não esqueço. Porém, antes de dizer-lhe qualquer coisa, aproximou o rosto largo dos olhos de Uras e examinou-o por algum tempo. Depois sinalizou positivamente para seu povo e os tambores começaram a soar no mesmo instante. Então aqui a gente tem ainda alguma dúvida, né? Alguma coisa que ele poderia identificar nos olhos e não identificou, né? Isso aqui é justamente para dar agora a impressão para o leitor de que realmente está tudo bem, foi tudo verdade, né?
E aqui um aspecto interessante dessa sociedade, né, e até mesmo por ela ser muito reprimida, é que quando o líder liberou para que houvesse uma festa, essa festa meio que saiu do controle, e ele próprio deixou rolar, né? Então é um indicativo também dessa coisa de um povo muito reprimido. Isso até acontece em sociedade da vida real, né? Algumas coisas são muito cercadas de pudores, né, e de regras e tudo mais, e outras são contraditoriamente vistas com bons olhos, né, numa mesma sociedade. Então vamos lá. Eu tinha posto a situação aqui, a reação do líder, para indicar logo uma festa, uma comemoração assim que ele chegou, mas eu esqueci que o Uras tem que falar, né? Tem que contar a mensagem do Deus. Mas eu quero dar aí um suspense antes dele fazer isso, né? Então eu pensei nessa comemoração, primeiro uma cerimônia, depois, mas aí eu pensei que seria legal ele se soltando numa festa completamente descontrolada, né? E o Uras fica meio apavorado com aquilo, e aí já começa uma ruptura dele com aquele povo. É o começo de uma rachadura aí, né? Porque ele vê que as coisas não são exatamente como ele projetou na cabeça dele, né? Toda a sociedade vai ter elementos em que ele vai concordar ou não, né? Então essa busca dele também pelo modo de vida perfeito, né, de botar as pessoas dentro da caixinha que ele acha que deve ser o certo, é o que vai permear a visão dele como vilão depois, né? Mas vamos voltar lá. Eu mudei aqui, ó. Porém, antes de dizer-lhe qualquer coisa, aproximou o rosto largo dos olhos de Uras e examinou-o por algum tempo. Depois sinalizou positivamente para seu povo, que exprimiu uma breve e sonora comemoração. Primeiro, uma festa para agradecermos ao nosso Deus. Depois você fala. Uras assentiu com a cabeça e os tambores começaram a soar no mesmo instante. Em pouco tempo, a festa progrediu até transformar-se em uma sessão de catarse intensa e sem qualquer regra. Uras sentou-se em um canto, ainda ao alcance da mesa baixa e repleta, para observar as danças, gritos e gestos, intensos como ele jamais havia visto entre os povos que visitou. Aquilo surpreendeu fortemente. Achava que ali o esperava alguma cerimônia ou algo assim. Jamais pensaria que o líder permitisse e até mesmo incentivasse aquele comportamento, né? Porque ele é um cara rígido com relação a esse tipo de coisa, né? Então aqui, como ele já está há muito tempo sem um problema, a gente dá o problema para ele, né? Ele simplesmente esqueceu a mensagem do Deus, né? Ele estava com a certeza de que tudo fazia sentido na cabeça dele. É mais ou menos a sensação que a gente tem quando a gente sonha, né? Alguma coisa muito louca, e durante o sonho aquilo tudo faz sentido, né? É claro pra gente, e quando a gente acorda, às vezes a gente está envolvido com os afazeres do dia e aquele sonho vai se
desfazendo, né, vai se apagando e de repente a gente quer relembrar e não consegue, ou então relembra de partes que não fazem sentido nenhum. Então é essa mais ou menos a impressão que eu quero dar para o Urus agora, né? Então ficou assim, logo depois que ele estava criticando silenciosamente aquele comportamento, né, que o líder permitia, aí eu continuei. Mas em breve ele falaria. Talvez, após ouvirem a mensagem do Deus, abandonassem aquela euforia desordenada e não mais a repetissem. Enquanto isso, as peles dos tambores eram castigadas sem dó pelos músicos. Uras sentia cada batida ribombar em seu peito dolorido e procurava absorver o impacto com cerveja, muita cerveja. Aqui eu estou dando um outro complicador para ele, né, que ele está bebendo, então isso também pode ajudar em alguma falha ali de raciocínio, né, cognitivo e tudo. Fitou a elevação de onde o líder discursava, agora vazia. Pensou nas palavras sagradas, na grande mensagem que seria a salvação de toda a tribo, na voz profunda do Deus que o encantou e o elevou a um êxtase inigualável, e não as encontrou. Onde estavam as respostas, as soluções que dariam sentido definitivo ao mundo? Então eu fiz uma preparação, uma expectativa, né? Elogiei e valorizei aquela mensagem, né? Que afinal de contas foi a recompensa que ele foi buscar. E depois a gente quebra essa expectativa porque ele simplesmente não se lembra do que ele deveria dizer, né? Levantou-se em um rompante, dominado pelo desejo cada vez mais forte de socar repetidamente a própria cabeça, para ver se despertava alguma parte de si que parecia terrivelmente adormecida. Precisava se afastar, ir para longe de tudo aquilo, para encontrar a concentração necessária e recobrar aquelas valiosas lembranças. Então aqui, ó, ir para longe de tudo aquilo é redundante, né? Precisava se afastar de tudo aquilo, né? Beleza. Então a gente está chegando assim no ápice desse momento ali, né, do retorno dele à tribo, né? No momento em que ele vai ser confrontado com a possibilidade de falar sem saber o que dizer. E como a gente já descreveu o pensamento do personagem lá na tenda, ele dizendo que mesmo que ele não conseguisse nada, ele ia em frente com o problema, então ele vai encarar o desafio a si mesmo, né? E aí a gente vai ver que reviravolta a gente vai dar. Então aqui para deixar as coisas ainda mais tensas, né, eu coloquei o encontro dele com a Lora e eu estou estabelecendo que ela tem um filho, né, que ela tem uma criança, depois eu vou dizer que é o filho, que eu pensei que como ela está nessa tribo, ela é uma estrangeira, que ela fica nessa tribo, mas não concorda com nada, então a minha ideia é que ela realmente tivesse se apaixonado por alguém da tribo, tivesse ficado com essa pessoa em alguma circunstância foi eleito escolhido, do mesmo jeito que o Uras, fracassou no desafio, né, fracassou na missão, e ela teve um filho com essa pessoa e por isso ela não vai embora, porque as pessoas da tribo não permitem que ela leve a criança com ela, né? Então ela fica na tribo por conta dessa criança. Então só para dar um conflito para ela, né, e complementar aquilo que a gente já tinha pensado, então aqui o Uras vai ver alguma coisa disso, né? Ele já vai ver que tem algo a mais do que o que ela falou para ele simplesmente, né? Então ficou assim. Antes de dar o primeiro passo, ele a avistou. Lora não festejava como os outros. Sentava-se próxima à tenda de suprimentos, com o menino no colo, o qual tentava alimentar e manter calmo, embora ele estivesse nitidamente seduzido pela confusão no centro da tribo. Os dois trocaram olhares brevemente. Então aí é pra gente manter a tensão entre os dois personagens, né? E mostrar também o quanto que ela é diferente, né? Realmente não faria sentido ela estar comemorando, porque ela é contra esse circo todo, né? Essa loucura toda que acontece na tribo. Então agora é a hora dele ser chamado para falar, né? E nesse momento a gente vai ver o que vai acontecer.
Então ali, depois que os dois trocaram olhares, né? O Uras mais uma vez é o personagem do algo mais, né? Do excesso. Uras cogitou ir até ela. Talvez se gabar de sua vitória trouxesse a mensagem divina de volta, mas não houve tempo. Então isso é interessante porque se fosse novamente uma história de um herói, né, de um mocinho, por assim dizer, ele não iria pensar nisso, né? Eu vou lá para me gabar e tal do meu feito, né? Para poder eu lembrar. Então ali transparece um pouco do egoísmo e da falta, né, da pequenez dele mesmo, da personalidade, né? Porque agora a gente vai começar a despir um pouco mais o personagem. E não houve tempo por quê, né? Porque agora é a hora do líder se pronunciar e chamá-lo para poder falar, né? Um silêncio cada vez mais intenso foi se espalhando. O escolhido avistou o líder na elevação, sorrindo, com ambas as mãos erguidas. Hoje, meus filhos e filhas, tudo mudará. Hoje a desonra e devassidão do mundo começam a dar lugar à ordem, fartura e paz. Todos expressaram sua aprovação, ansiedade e alegria. O líder ergueu as mãos novamente e tudo se acalmou como antes. A partir de hoje, seremos conhecidos por nossos inimigos como os portadores da verdade. É assim que devem chamar uns aos outros, com orgulho e amor ao Deus. Uras correu os olhos pelo povo aglomerado aos pés do líder, as mulheres chorando e os homens batendo repetidamente no peito, e cerrou as pálpebras, em um último esforço para recordar as palavras que iriam inspirá-los, sem qualquer sucesso. Então, né, a gente está deixando a situação ainda mais complicada para ele, né? A expectativa está lá em cima. O líder conduziu o povo a um estado emocional alterado, né? E todos estão esperando agora a mensagem que iria ser o desfecho de tudo isso, né? De tudo aquilo ali, depois de anos de espera, né? Então agora é a hora dele dizer que ele não vai recuar, não. E que já que ele tem essa missão e que ele voltou vivo, né? Que ele vai corresponder a isso. Então, ali continuando, aproxime-se, escolhido, queremos ouvi-lo. Isso o líder falou, né? Apesar do vazio em sua mente, Uras não hesitou. Caminhou até a elevação e, no momento em que juntou-se ao líder, foi calorosamente recebido. Era quase como se ele fosse o próprio Deus, o que, sob o seu ponto de vista, não deixava de ser verdade, já que era seu intermediário junto ao povo. Então isso aí também é interessante ver como a coisa já subiu a cabeça, né? E ele já estava se vendo como mais importante do que os outros, no momento em que ele teve o aval divino. Abriu a boca para falar, certo de que a inspiração o alcançaria, mas nada deixou sua garganta. Pigarreou e tentou novamente, esforçando-se para conseguir alguma vibração em suas cordas vocais. Conseguiu um arremedo de voz, que morreu em poucos segundos. O líder passou a examiná-lo com cuidado. Uras enxugou o suor das têmporas, pensando no que fazer. Poderia tentar se comunicar com o líder como desse e dizer que o povo ainda não estava pronto para ouvir a mensagem divina. Essa passagem aí eu acho que eu tenho que mexer um pouquinho mais, aprimorar um pouco mais. Não hoje, lógico. Por isso, Deus não o deixava falar. Sim, era isso. Tentou sorrir e aproximar-se um pouco mais do homem que o consagrou como o escolhido, mas sentiu as pernas amolecerem e incapazes de sustentar o peso de seu corpo. Então, está óbvio agora que o Uras está demonstrando os sintomas da febre, né?
Então ali, como eu estava falando, febre. Urus não conseguiu identificar a origem do grito desesperado. Logo, aquela palavra era repetida por todos, homens, mulheres e guardas. Com uma expressão triste, o líder gesticulou e novamente todos se calaram. Urus, àquela altura, estava de joelhos junto aos seus pés. Junto aos seus pés não tem, né? É aos seus pés. Levem-no daqui. Mais uma vez falhamos com nosso Deus. Então, assim, a gente vai dar a febre ao Urus, né? E as pessoas de lá já sabem identificar os sintomas. O líder já estava meio cabreiro quando o Urus subiu e não conseguiu falar, né? Já estava demonstrando alguma insegurança. E agora ele admite tristemente que mais uma vez sua tentativa falhou. É uma questão aí de quase ter conseguido, né? O povo estava em festa porque ele voltou, o que já é um feito entre os escolhidos, e além dele ter voltado, ele estava bem, porque ele foi examinado logo na chegada, né? Os olhos e tudo. Mas infelizmente, né, a alegria durou pouco e ele acabou sucumbindo como todos os outros, né? Então agora ele vai ser levado para o castigo, né, daquelas pessoas que falham, que, como a Lora disse, seria ser enterrado vivo, né, cegado e enterrado vivo. E esse é um bom ponto para a gente encerrar esse episódio, para a gente continuar no próximo, que provavelmente vai ser o último dessa passagem que conta a transformação de Urus, de um soldado idealista que deixou a sua terra, para um vilão destinado a fazer muito estrago por aí. Essa história continua no próximo vídeo, e enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os exercícios já realizados. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.